Então, agora que a poeira começou a assentar, vocês aqui que me acompanham são testemunha que o setor progressista, eu não voto nos Estados Unidos, mas o setor progressista apoiou a Câmara, não com a ilusão de que ela seria uma grande presidente. Eu já aqui falei várias vezes, não tenham ilusão, né? Porque se vocês tiverem ilusão, vocês vão se decepcionar. Não era apoiar o mal menor, era barrar o mal pior. O mal pior venceu as eleições, né? E agora? O que vão se fazer, né? Eu assisti o discurso dele da madrugada de 26 minutos. É um desastre, um desastre. Não sei se vocês assistiram aquele filme Forrest Gump, né? É a história de um cidadão médio de um QI 90, né? Aquele chamado borderline. É uma pessoa quase abaixo da média, né? E esse aí é o Trump, é o Bolsonaro de lá, é o Bolsonaro um pouco melhorado. O discurso dele não diz nada com nada, não toca em assuntos principais, não fala, não entende nada de economia, mas ganhou a eleição. O mapa dos Estados Unidos ficou vermelho inteirinho, né? Vermelho lá é a cor da extrema-direita, né? Eu falei que ia falar sobre a mídia, né? E você sabe como que a mídia, duas formas da mídia encarar, olha lá, o paspalhão, né? Como que a mídia tratou a vitória do Trump? Resumidamente, de duas maneiras. Uma, campeão ousado, né? Esses são os ufanistas que apoiaram a campanha dele. A outra, aberração histórica, né? Então, essa é uma forma resumida de dizer as duas formas como a mídia encarou. Os grandes jornais, New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, desses aí, eu sou assinante do New York Times, que você pode ler então à vontade, é o mais crítico de todos, né? Bom, os outros também são críticos dele, não há nenhum outro assim abertamente apoiador dele, né? E todos extremamente preocupados com os rumos do país, da economia. Agora, eu vi como que o Lula mandou as congratulações, apoiei a forma como o Lula mandou, está correto aquela maneira, protocolar, civilizada, desejando que vamos ter uma relação, né, estreita, nós temos que ter relações civilizadas, confia na democracia. Esse 47 que eles estão, não entendi esse número aí, mas enfim, é outro assunto. Bom, eu tenho falado aí nesses últimos dias, esse Trump que vai tomar posse não é o Trump que tomou posse em janeiro de 17. Se achasse que é o mesmo, eu seria antidialético, eu sou um homem dialético, baseado na filosofia do materialismo dialético, e cuja regra número 1 é tudo muda, tudo se transforma, as coisas se modificam. Não é possível, e não é só ele que se modificou, as pessoas do entorno dele se modificam, os Estados Unidos se modificaram e o mundo se modificou. Então, se você achar que ele é uma mesma pessoa, você está enganado, né? Então, como ele vai tratar a América Latina? Aí entra aquela questão também que o Bolsonaro, por exemplo, que a extrema-direita no mundo e no Brasil está assanhada, e eu não tenho dúvida disso, isso é verdade. Está todo mundo uriçado. O filho do Bolsonaro, o tal do Eduardo Bananinha, não sei por que esse apelido que puseram nele, comemorou dentro lá do resort Maranada, não sei como chama lá, que ele é dono lá, ele é íntimo da família, e ele disse que vão pressionar o Moraes a dar o passaporte para o... E eu vi a entrevista, eu li a entrevista que o Bolsonaro deu para a Folha. O Bolsonaro está com surto psicótico. Eu li a entrevista, ele não está falando coisa com coisa. Não sou psiquiatra nem psicanalista, mas ele está com um problema que alguns psiquiatras chamam de complexo do Messias. Ele se acha
o grande salvador, eu sou o candidato da direita em 2026, ninguém mais vai ser candidato, eu serei o candidato. Meu amigo, você vai estar preso já no ano que vem. Então, não é que você não vai ser candidato, você vai estar preso, né? Então, não é que você é inelegível, você estará preso, né? Aí ele fala assim na entrevista, só eu vou no Brasil, ninguém será convidado, só eu serei convidado. Ele acha que isso é o complexo do Messias. O presidente da República do Brasil, todos os presidentes da América Latina, do mundo inteiro, serão convidados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, todas as chancelarias do mundo. Ele acha que só ele será convidado. Aí ele fala assim, como que o Moraes vai negar o passaporte, sendo que o homem mais poderoso do mundo está me convidando? Mas ele não tem ideia, ele perdeu a noção das coisas, né? Eu acho que o Trump nem sabe direito mais quem é esse cara, né? Esqueceu dele, já foi lá presidente, já não lembra mais, né? Então, como é que o Trump vai tratar a América Latina, né? O Trump, ele é um protecionista, ele vai usar o poder dos Estados Unidos para proteger a economia dos Estados Unidos. Então, enquanto o Joseph Biden usa o poder para sancionar países, ele, não sei se vai usar sanções, mas ele vai usar o poder para colocar sobretaxa nos produtos. Então, isso é o que eu acho que ele vai fazer. Vai fazer uma guerra com a China? Vai. Não vai ser uma guerra militar. Vai ser uma guerra comercial. Aqui o exemplo no Brasil, ele vai ficar olhando a pauta de exportações, né? Então, não sei se a cidade de Jaú e a cidade de Franca são duas cidades exportadoras de calçados para os Estados Unidos. Então, o nosso calçado de couro chega nos Estados Unidos já com as taxas de importação mais barato que o calçado de couro dos Estados Unidos. O Trump vai olhar isso. Se ele perceber que isso está afetando a produção do calçado dos Estados Unidos, ele põe 30%, e se não está dando certo, ele põe 40% na sobretaxa, aí o calçado brasileiro para de ser importado pelos comerciantes estadunidenses, não importam mais, acabou. Mesma coisa a laranja brasileira, mesma coisa os jatos da Embraer, já dei esse exemplo. A Embraer vende 40 jatos por ano para lá, né? Em 10 anos são 400 jatos, isso emprega milhares de trabalhadores aqui. Então ele vai usar este poder, mas isso tem o limite também, tem o limite, né? Bom, então esse é o cenário, nós temos que, evidentemente, aguardar. Agora, as guerras, ele vai parar as guerras, eu acho que ele vai, vocês já viram aquelas fotos dele, que ele pega aquele decreto que ele assina, ele fica mostrando assim, né? Aquela assinatura dele grande assim, em preto. Eu acho que na Ucrânia, mas não tem muito o que parar ali. Por quê? Não tem soldado lá, então não tem nem o que ele chamar de soldado, né? O que é parar a guerra na Ucrânia? É parar de mandar dinheiro. O Biden está correndo para mandar mais 6 bilhões antes de... Eu acho que o Trump poderia, inclusive, desmoralizar o Biden. Olha, tudo bem que você ainda tem mais uns dias aí de mandato, mas eu não concordo que você mande 6 bilhões para lá. É dinheiro do povo dos Estados Unidos. Eu, se fosse o Trump, daria esse pito no Biden. O Biden aí está correndo para mandar mais dinheiro para uma guerra perdida que o Trump vai mandar parar, né? Isso aí eu não tenho dúvida que ele vai acabar com aquela guerra, né? Bom, aí tem a Europa então correndo para dizer que nós temos que continuar a guerra na Ucrânia. Então você veja só, eles têm muita divergência com os Estados Unidos, não pensa que é assim esse amor eterno não, né? Bom, por fim a questão da guerra na Palestina, né? A minha opinião é que a guerra na Palestina vai continuar, né? Ele é um sionista mais até do que o Biden, mais do que a Câmara. Aliás, assistiu o discurso da Câmara de 14 minutos, não fala nada com nada.
Pessoal, obrigado por tudo, vocês foram, amo vocês, a luta continua. Não tem uma frase, olha, erramos, olha, cometemos o erro aqui, olha, foi um fracasso a nossa política. Nada, nada, nada. Não faz uma autocrítica, não toca num. Nada, nada. É de uma futilidade esse país. Olha, você vê os discursos do presidente Lula, coisa simples, vai inaugurar uma Minha Casa Minha Vida, qualquer coisa, você vê conteúdo num discurso ali, é futilidade, não fala nada com nada, né? E tudo lido, tá vendo aqueles dois painéis ali? Ela está lendo o tempo todo, o Lula fala tudo de improviso, né? Bom, eram esses os comentários, amanhã nós vamos voltar a esse assunto, não vai sair da pauta tão cedo, né? Ele vai começar a montar as equipes aí, transição e... Era isso, Naama. Professor, você acha que essa vitória do Trump pode acelerar os processos do Bolsonaro aqui no Brasil, que isso pode andar na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, porque a gente também fica agora em alerta com isso, né? Eu acho que pode acelerar a prisão dele, isso é verdade, viu? São 9 processos, 9, por enquanto, são inquéritos. Aí os inquéritos vão ser concluídos na Polícia Federal, eles mandam para o Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral da República... Não, mandam para o Supremo pede a opinião do procurador. Olha aqui, está pedido o indiciamento. O procurador concorda com o indiciamento, aí devolve para o Supremo, então, indicia. Indiciado, aí começa o processo, ele vira réu. Isso vai acontecer ainda este mês de novembro e começo de dezembro. Aí vem o recesso judiciário, pode escrever, em fevereiro do ano que vem, vai ser o maior julgamento televisionado, que nem o massacre lá em Gaza, né? O genocídio televisionado, você vai ver o julgamento, ele vai sentar no banco dos réus e nós vamos presenciar isso aí. Não só ele não vai para a corte, como você vai ver o julgamento. Sabe, um dos processos, Naama, aquela CPI da Covid, que fez um relatório de 1.200 páginas, uma maravilha daquele trabalho, o Augusto Aras, aquele procurador-geral, ele arquivou, disse que não tinha prova nenhuma, né? Agora foi desarquivado. E uma das coisas que já está claro no mundo inteiro, que se fossem adotadas todas as medidas que o mundo adotou no Brasil, sabe, só morreriam 130 mil pessoas, morreram 700 mil. Então, ele é um genocida. Então, tem aí 470 mil que ele é o responsável direto pelo assassinato. Então, tem também esse assunto que vai a julgamento, né? Então, olha, esse cara escapar, não tem... Olha, é quase impossível. Não estou dizendo que é impossível. É quase impossível, porque os bagrinhos, condenado a 12, 17 anos, e aí o líder, o grande responsável, ladrão de joias, falsificador de cartão de vacina, né? Negacionista da ciência, o que matou 470. Não ser punido com um ano de cadeia, não vai acontecer. Então, vai acelerar mesmo a punição dele. Não dá para ficar impune tudo isso. Não vai esse sofrimento todo que a gente passou numa história tão recente, não tem como ser esquecido e deixado de lado.